Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Esse não é o cenário habitual dos ASMRs de leitura, mas tive que improvisar aqui porque o meu quarto está sendo ocupado por um namorado do minhoco e duas gatinhas dominhocas. Então eu vou ler aqui mesmo com vocês mais um capítulo de Sol da Meia-Noite que vocês têm me pedido bastante. Então se você quer mais vídeos de Sol da Meia-Noite, não esquece de curtir esse vídeo pra mostrar que você gostou muito e quer ver mais, ok? E de deixar um comentário aí embaixo. A gente não bateu a meta de likes, mas eu trouxe de novo. E dessa vez faz tanto tempo que eu nem lembro aonde que a gente parou da última vez. Mas tá aqui o nosso livro. Eu leio no tablet e ele tá repaginado, tá com uma película. Mas enfim, vou começar a leitura e vocês aproveitem, ok? Pode ser que eu volte alguns parágrafos, 2 no máximo, só pra gente também se relembrar do último capítulo, ok? Então, contexto: a Bella e o Edward estão na sala de aula e ele tá fazendo contato com ela pela primeira vez. Então vamos retomar nossa leitura. Acho que todo mundo sabe seu nome. Sem dúvida, ela devia ter percebido que se tornara o centro das atenções naquela escola monótona. A cidade toda estava esperando você chegar. Ela franziu a testa, como se aquela informação fosse desagradável. Sendo tímida como parecia ser, supus que a atenção seria considerada ruim. A maioria dos humanos sentia o contrário. Ao mesmo tempo que não queriam se destacar do rebanho, muitos almejavam ter um reconhecimento por sua singularidade. Não, disse ela, quer dizer, por que você me chamou de Bella? Prefere Isabela? Perguntei perplexo por não saber aonde aquela conversa ia chegar. Fiquei sem entender. Ela deixara sua preferência clara várias vezes naquele primeiro dia. Será que eu acharia todos os humanos igualmente incompreensíveis sem ter acesso aos seus pensamentos para servir de guia? Pelo visto, eu devia confiar muito no meu sentido extra. Será que ficaria completamente às cegas sem ele? Não, gosto de Bella, ela respondeu, inclinando de leve a cabeça para o lado. Sua expressão, se eu a estava interpretando corretamente, estava dividida entre vergonha e confusão. Mas acho que Charlie, quer dizer, meu pai, deve me chamar de Isabela pelas minhas costas. É como todo mundo aqui me conhece. Sua pele ficou um tom mais rosado. Ah, falei sem saber o que dizer e desviei o olhar do rosto dela. Tinha acabado de perceber que as perguntas dela significavam que eu havia cometido um deslize, um erro. Se não tivesse espionando os outros naquele primeiro dia, eu teria chamado ela de Isabela, e ela percebeu. Senti uma pontada de desconforto. Foi muito perspicaz da parte dela reparar no meu deslize. Muito astuto, ainda mais para alguém que deveria estar aterrorizada perto de mim. Mas eu tinha problemas maiores do que quaisquer suspeitas que ela pudesse ter sobre mim, escondidas na profundeza de sua mente. Eu estava sem ar, e se fosse falar com ela de novo, teria que respirar. Seria difícil ficar sem falar. Infelizmente para Bella, dividir a mesma mesa comigo a transformava na minha dupla de laboratório, e teríamos que trabalhar juntos. Seria estranho e uma grosseria imensa se eu a ignorasse enquanto fazíamos o experimento. Isso a deixaria mais desconfiada, com mais medo. Eu me afastei o máximo possível, sem sair da minha cadeira, virando o rosto para o corredor. Me preparei, travando os meus músculos, e então enchi o peito de ar, respirando apenas pela boca. Foi excruciante, como se eu estivesse engolindo brasas. Mesmo sem cheirá-la, eu sentia o seu gosto em minha língua.
desejo era tão forte quanto no primeiro instante em que a senti seu cheiro na semana passada. Cerrei os dentes e tentei me recompor. Podem começar, ordenou o Sr. Bennet. Precisei de todo o meu autocontrole que cultivei ao longo de 74 anos de trabalho árduo para me virar para a garota que estava encarando a mesa e sorri. Eu lembro dessa cena do filme. Primeiras damas, parceira, sugeri. Ela olhou pra mim e seu rosto ficou impenetrável. Havia alguma coisa errada. Nos olhos dela vi o reflexo da minha expressão habitual de quando queria me mostrar amigável aos humanos. Eu não consigo não imaginar o Robert Pattinson, então assim, eu tô imaginando ele sorrindinho, aquela cena do filme, meu Deus. Eu sou muito cadelinha dos filmes de Crepúsculo, porque eu nunca li nenhum outro livro sem ser esse. Então eu sou cadelinha de filme. Nos olhos dela vi o reflexo da minha expressão habitual de quando queria me mostrar amigável aos humanos. A farsa parecia perfeita. Ela estava com medo de novo? Bella não respondeu. Ou eu posso começar se preferir, falei baixinho. Não, disse ela, e seu rosto passou de pálido para vermelho de novo. Eu começo. Olhei para o equipamento na mesa, o microscópio velho e a caixa de lâminas. Em vez de observar o fluxo de sangue aumentar e diminuir sobre a pele clara dela. Inspirei rapidamente pela boca e estremeci quando o gosto queimou o fundo da minha garganta. Prófase, disse Bella após um rápido exame. Ela começou a remover a lâmina, embora mal tivesse examinado. Importa-se seu olhar. Instintivamente, estupidamente, como se fosse um deles, estendi a mão para impedi-la de remover a lâmina. Por um segundo, o calor de sua pele ardeu na minha. Foi como um pulso elétrico. O calor atravessou meus dedos e subiu pelo meu braço. Ela puxou a mão para longe. Desculpe, murmurei. Precisando olhar para algum lugar, peguei o microscópio e rolei de relance. Ela estava certa. Prófase. Eu ainda estava agitada demais para encará-la, respirando o mais silenciosamente possível e tentando ignorar a sede queimando em minha garganta. Concentrei-me na tarefa da aula, escrevendo cada palavra na linha certa do relatório de laboratório e depois trocando a primeira lâmina pela segunda. O que ela estava pensando naquele instante? Como foi para ela quando toquei sua mão? Minha pele devia estar gelada, repulsiva. Não era à toa que ela estava tão quieta. Olhei para a lâmina. Anáfase, falei para mim mesma enquanto escrevia na segunda linha. Posso? Pediu ela. Ergui os olhos e foi uma surpresa encontrá-la esperando, a mão estendida para o microscópio. Ela não parecia estar com medo. Acha mesmo que eu tinha errado a resposta? Não pude deixar de sorrir diante daquela expressão esperançosa, enquanto empurrava o microscópio em sua direção. Ela olhou pelo ocular com uma ansiedade que logo desapareceu. Os cantos da boca se voltaram para baixo. Lâmina 3? Pediu, sem erguer os olhos do microscópio, estendendo a mão. Deixei a próxima lâmina cair em sua palma, dessa vez evitando encostar nela. Estar sentado ao seu lado era como estar perto de uma lâmpada de aquecimento. Eu sentia a temperatura do meu corpo aumentando um pouco. Ela não olhou para a lâmina por muito tempo. Interfase. Eu acho que eu li certo, disse a garota com indiferença, talvez se esforçando um pouco para passar essa impressão, e empurrou o microscópio para mim. Ela não tocou no relatório, esperando que eu escrevesse a resposta. Verifiquei. Ela estava certa de novo. Terminamos o experimento assim, falando uma palavra de cada vez, sem nos encararmos. Nós éramos os únicos. Os outros alunos estavam tendo mais dificuldade com a tarefa. Mike Newton
parecia com problemas para se concentrar, distraído observando Bella e eu. Quem me dera ele não estivesse voltado, pensou Mike com um olhar raivoso. Interessante, eu não tinha percebido qualquer má vontade do garoto em relação a mim antes. Era uma novidade, tão recente quanto a chegada da garota, ao que parecia. Ainda mais interessante descobrir, para minha surpresa, que o sentimento era mútuo. Olhei para Bella de novo, perplexo com o grande número de reviravoltas e confusões que, apesar de sua aparência comum e pouco ameaçadora, ela estava provocando na minha vida. Não era que eu não conseguisse entender o que Mike via nela. A garota era até bonita, para uma humana, de um jeito incomum. Melhor do que belo, seu rosto era inesperado. Se alguém olha pra mim e fala: nossa, você tem um rosto tão inesperado, eu não sei se eu me sentiria bem. Mas o Edward é o Edward, né? Enfim, não era tão simétrico. Seu queixo estreito não combinava com as maçãs do rosto largo. A pele clara e o cabelo escuro eram extremos contrastes. E então havia os olhos, grandes demais para o rosto, repletos de segredos silenciosos. Olhos que de repente encaravam os meus. Olhei para ela, tentando adivinhar ao menos um desses segredos. Você usa lentes de contato? Perguntou ela de repente. Que pergunta estranha. Não. Quase sorri diante da ideia de melhorar minha visão. Ah, murmurou ela. Pensei ter visto alguma coisa diferente nos seus olhos. Subitamente, gelei de novo, quando percebi que não era o único ali tentando desvendar segredos. Dei ombros, os músculos rígidos, e olhei para frente, para o professor dando uma volta pela sala. É claro que havia algo diferente nos meus olhos, desde a última vez que ela os vira. A fim de me preparar para a provocação, a tentação de hoje, passei o final de semana inteira caçando, saciando minha sede o máximo possível. Cheguei até a enxergar um pouco. Eu me fartei do sangue de animais. Não que isso fizesse muita diferença diante do sabor ultrajante que flutuava no ar ao redor dela. Quando a olhei, veio no outro dia, meus olhos estavam escuros de sede. Agora, meu corpo estava cheio de sangue e os meus olhos ganharam um tom mais quente, cor de âmbar. Outro deslize. Se eu tivesse percebido aonde ela queria chegar com a pergunta, teria apenas respondido que sim. Já fazia 2 anos que eu me sentava ao lado de humanos naquela escola, e ela foi a primeira a me examinar com atenção o suficiente para notar a mudança na cor dos meus olhos. Os outros, embora admirassem a minha beleza e a da minha família, tendiam a desviar o olhar rapidamente quando nos encarávamos. Eles mantinham distância, sem reparar nos detalhes da nossa aparência, em um esforço instintivo para se impedirem de entender a verdade. A ignorância era uma bênção para a mente humana, porque essa garota tinha que enxergar coisas demais. O Sr. Penner se aproximou da nossa mesa. Grato, inspirei o ar limpo que ele trouxe consigo, antes que se misturasse ao cheiro dela. Então, Edward, disse ele olhando nossas respostas, não acha que Isabela deveria ter a chance de usar o microscópio? Bella, corrigi automaticamente. Na verdade, ela decifrou 10 das 5 lâminas. Pensando, os pensamentos de Penner estavam céticos quando se virou para a garota. Já fez essa experiência de laboratório antes? Observei absorto enquanto ela sorria, parecendo um pouco envergonhada. Não, com raiz de cebola. Plástula de linguado, questionou o Sr. Penner. Foi. Iso o surpreendeu. Havia tirado o experimento da aula, do material do 3º ano. Ele assentiu pensativo. Você estava em algum curso avançado em Phoenix? Estava. Ela era inteligente para uma humana, então isso não me surpreendeu. Bem, disse o Sr. Penner, contraindo os lábios, acho que é bom que os dois sejam parceiros de laboratório.
Ele se virou e se afastou, resmungando baixinho. Assim os outros alunos têm a chance de aprender alguma coisa. Eu duvidava que a Bella tivesse ouvido essa parte. Ela voltou a rabiscar o seu caderno. Até agora, 2 deslizes em meia hora. Um desempenho péssimo da minha parte. Embora eu não tivesse ideia do que a garota estava pensando de mim. Quanto ela temia, quanto ela suspeitava. Eu sabia que precisava me esforçar, mais para causar uma boa impressão. Precisava acalmar as memórias do nosso último encontro feroz. Que chato aquela neve, não é? Falei, repetindo a conversa fiada, que já tinha ouvido entre vários estudantes. Clima, um assunto chato e batido, sempre seguro. Ela olhou pra mim, a incerteza óbvia em seus olhos, uma reação anormal às minhas palavras, muito normais. Na verdade, não. Tentei manter a conversa banal. Nossa, a Bella parece meio chata. Desculpa. Continuando. Ela olhou pra mim. Na verdade, não. Tentei manter a conversa banal. Ela vinha de um lugar muito mais ensolarado e quente. Sua pele parecia refletir isso de alguma forma, apesar da palidez. Então o frio devia deixá-la desconfortável. Meu toque gelado sem dúvida tinha deixado. Você não gosta do frio, adivinhei. Nem da umidade, concordou ela. Fox deve ter sido um lugar difícil para você morar. Talvez você não devesse ter vindo pra cá, quis acrescentar. Talvez seja melhor você voltar. Eu não tinha certeza se de fato queria isso. Sempre me lembraria do jeito de seu sangue. E havia alguma garantia de que eu não acabaria indo atrás dela? Além disso, se Bella fosse embora, sua mente permaneceria para sempre um mistério, um quebra-cabeça irritante me atormentando. Nem faz ideia, disse ela em voz baixa, com uma caneta, olhando para algum ponto nas minhas costas. Suas respostas nunca eram o que eu esperava. Elas me davam vontade de fazer mais perguntas. Então por que veio pra cá? Questionei, logo percebendo que meu tom era muito acusatório e pouco casual para uma conversa. A pergunta soava grosseira e intrometida. É complicado. Ela piscou, deixando por isso mesmo, e quase implodi de curiosidade. O Edward só é um fofoqueiro. Ele só é um fofoqueiro, tadinho. Ele só quer fofocar. Naquele segundo, o sentimento ardeu de forma quase tão incandescente quanto azeite em minha garganta. Descobri, inclusive, que estava ficando um pouco mais fácil de respirar. A agonia se tornando um pouco mais suportável devido à familiaridade. Acho que posso aguentar, insisti, porque ele quer muito saber. Talvez ela continuasse respondendo minhas perguntas por educação, desde que eu fosse delicado o suficiente para fazê-las. Ela olhou para as mãos em silêncio. Isso me deixou impaciente, cara. É chata, menina chata. Isso me deixou impaciente. Eu queria colocar a mão sobre seu queixo, levantar seu rosto para ler seus olhos, mas é claro que eu nunca mais poderia tocar em sua pele. Ela olhou para cima de repente. Foi um alívio ver as emoções em seus olhos. Ela respondeu com pressa, atropelando as palavras. Minha mãe se casou de novo. Ah, isso era humano o suficiente, fácil de entender. A tristeza tomou seu rosto, franzindo discreto aquele ponto entre as sobrancelhas. Isso não parece tão complexo, falei. Minha voz gentil sem que eu precisasse me esforçar. Seu pesar me deixou estranhamente impotente, querendo fazer algo para ajudá-la a se sentir melhor. Um impulso estranho. Quando foi que aconteceu? Em setembro. Ela expirou com força. Mal chegou a ser um suspiro. Fiquei imóvel por um instante ao sentir seu hálito quente encostar em meu rosto. E você não gosta dele? Adivinhei após a breve pausa. Não, o fio é legal, disse ela, corrigindo minha suposição. Agora vi um novo indício de sorriso nos cantos de seus lábios grossos. Novo demais, talvez, mas é bem legal. Isso não se encaixava no cenário que eu estava construindo na minha cabeça. Por que não ficou com eles?
Minha voz estava muito ansiosa. Eu parecia curioso. E de fato estava. Fio viaja muito. Ganha vida jogando beisebol. O sorriso discreto ficou mais evidente. Aquela escolha de carreira a divertia. Sorri também, sem precisar fingir. Eu não estava tentando deixá-la confortável. O sorriso dela só me dava vontade de sorrir em resposta. Fazer parte do segredo. Eu conheço? Vasculhei mentalmente os jogadores profissionais que conhecia, perguntando-me qual fio era o dela. Provavelmente não. Ele não joga bem. É a segunda divisão. Ele se muda muito. Os nomes na cabeça se mudaram na mesma hora e eu elaborei uma lista de possibilidades em menos de um segundo. Ao mesmo tempo, estava imaginando um novo cenário. E sua mãe mandou você pra cá pra poder viajar com ele? Não, foi uma afirmação. E sua mãe mandou você pra cá pra poder viajar com ele. Falei. Fazer suposições parecia arrancar mais informações do que as perguntas. Funcionou mais uma vez. O queixo dela se projetou de leve para frente. Sua expressão de repente ficou desafiadora. Não, ela não me mandou pra cá, disse Bella. E sua voz tinha um tom mais duro. Minha suposição a aborreceu, embora eu não tivesse motivo. Eu quis vir. Eu não consegui adivinhar seus motivos ou o que provocara sua irritação. Estava completamente perdido. Era impossível entender aquela garota. Ela não era como os outros humanos. Talvez o silêncio de seus pensamentos e perfume no seu corpo não fossem as únicas coisas incomuns nela. Não entendo, admiti, odiando tendo que fazer isso. Ela suspirou e olhou em meus olhos por mais tempo do que a maioria dos humanos suportava. Ela ficou comigo no começo, mas sentia falta dele, explicou ela, o tom de voz ficando mais desamparado a cada palavra. Isso a deixava infeliz, então cheguei à conclusão de que estava na hora de passar algum tempo de verdade com Charlie. A pequena ruga em sua testa ficou mais acentuada. Mas agora é você quem está infeliz, murmurei. Continuei falando minhas hipóteses em voz alta, esperando aprender mais com suas refutações. Dessa vez, no entanto, eu parecia ter acertado na mosca. E? Perguntou ela, como se não fosse um aspecto a ser considerado. Continuei encarando-a nos olhos, sentindo que finalmente tive meu primeiro vislumbre verdadeiro de sua alma. Vi naquela única palavra que lugar ela mesma ocupava em suas prioridades. Ao contrário da maioria dos humanos, suas necessidades estavam no fim da lista. Ela era altruísta. Ao perceber isso, o mistério da pessoa escondida dentro daquela mente silenciosa começou a clarear um pouco. Isso não parece justo, falei. Dei ombros, tentando soar despreocupado. Ela riu, mas não estava se divertindo. Ninguém te contou ainda? A vida não é justa. Quis rir dessas palavras, embora também não visse graça nelas. Eu sabia muito bem que a vida era injusta. Eu acho que já ouvi isso em algum lugar. Ela olhou para mim, parecendo confusa de novo. Então desviou o olhar por um segundo, antes de voltar a me encarar. Então é isso. Eu não estava pronto para deixar a conversa terminar. Aquela pequena ruga em sua testa, um remanescente de seu pesar, me incomodava. Está fazendo um belo papel, falei devagar, ainda considerando a próxima hipótese. Mas aposto que está sofrendo mais do que deixa transparecer. Ela fez uma careta, estreitando os olhos e contorcendo a boca. Então olhou para frente. Bella não gostava quando minhas suposições estavam certas. Ela não era um Marte incomum. Não queria plateia para seu sofrimento. Estou errado? Ela se encolheu um pouco, mas fingiu não me ouvir. Isso me fez sorrir. Acho que não. Por que isso interessa a você? Questionou ela, ainda olhando para frente. Boa pergunta. Admiti, mais para mim mesma do que para ela. Seu discernimento era maior do que o meu. Ela enxergava a essência das coisas enquanto eu me atrapalhava nas primeiras camadas, examinando as pistas secas. Os detalhes de sua vida tão humana não deveriam me interessar.
eu estava errado em me importar com o que ela pensava. A não ser para proteger a minha família de suspeitas. Os pensamentos humanos não eram relevantes. Eu não estava acostumada a ser parte menos intuitiva de uma conversa. Vinha dependendo demais da minha audição extra. E claramente eu não era tão perspicaz quanto imaginava. Bella suspirou e se virou para a frente com um olhar contrariado. Havia algo engraçado em sua expressão frustrada. A situação toda, a conversa inteira, era engraçada. Ninguém jamais correu tanto perigo ao meu lado quanto aquela pequena humana. A qualquer momento, eu poderia, distraída por minha concentração ridícula em nossa conversa, inspirar pelo nariz e atacá-la antes que pudesse me conter. Mas ela estava irritada porque não respondi a sua pergunta. Estou irritando você? Perguntei sorrindo diante do absurdo da situação. Ela olhou para mim de relance, então seus olhos pareceram capturados pelo meu olhar. Não exatamente, estou mais irritada comigo mesma. É tão difícil ler minha expressão. Minha mãe sempre me chamava de livro aberto. Bella franziu a testa, contrariada. Eu encarei, atônito. Ela estava chateada, porque achava que eu era capaz de lê-la com muita facilidade. Que estranho. Nunca fiz tanto esforço para entender alguém em toda a minha vida. Ou melhor, existência. Pois vida não era bem a palavra. Eu não tive uma vida de fato. Pelo contrário, discordei, sentindo-me estranhamente cauteloso. Como se houvesse algum perigo oculto que eu não estava percebendo. Além do perigo óbvio, algo a mais. De repente, fiquei tenso, ansioso ao me lembrar da premonição. Acho você muito difícil de ler. Então você deve ser um bom leitor. Adivinhou ela, fazendo a sua própria suposição e, mais uma vez, acertando na mosca. Em geral sou, concordei. Abri um largo sorriso, afastando os lábios para expor as fileiras de dentes brilhantes e fortes como aço. Era uma estupidez da minha parte. Eu tô amando, meu Deus. Era uma estupidez da minha parte, mas eu estava abrupta e inesperadamente desesperado para lhe dar algum tipo de aviso. Seu corpo estava mais perto de mim do que antes, tendo se aproximado de maneira inconsciente durante a nossa conversa. Todos os pequenos indícios que eram suficientes para assustar o resto da humanidade não pareciam estar funcionando com ela. Por que Bella não se encolhia de medo? Sem dúvida tinha visto o suficiente do meu lado sombrio para perceber o perigo. Não consegui ver se meu alerta teve efeito desejado. O Sr. Bennet pediu a atenção da turma naquele momento, e ela se afastou de mim na mesma hora. Parecia um pouco aliviada com a interrupção. Então, talvez ela entendesse, inconscientemente, o risco que corria. Eu esperava que sim. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Lembrando, gente, que esse livro tem mais de 1100 páginas. Então vai demorar muito pra gente ler ele inteiro. Então, é isso. Tenham paciência. A gente não conseguiu terminar nem 2 capítulos